Olá, boa tarde a todos e a todas. E hoje vamos continuar a nossa aula de colônia, né? Vamos relembrar rapidamente o que vimos na última aula, né, para nos situarmos onde vamos chegar aqui. Como nós vimos na aula passada, nós entendemos quais eram os interesses portugueses sobre o Brasil. E se a gente bem lembra, não precisou de nenhum. Era só, como a gente viu, era uma questão de preservar esse território e impedir que as outras potências, os outros reinos, atrapalhassem o seu projeto de expansão marítima, né? Mas, como se viu meio inevitável a invasão, né, de outros reinos a esse território, ela se viu obrigada a ter que iniciar um processo de colonização. E como todo processo de colonização, ele precisa ser lucrativo, senão não há motivo de fazer. E antes de começarmos a aula, eu quero justamente explorar esse tema, porque é uma questão muito complicada que geralmente nós saímos falaciosamente vendidos essa ideia sobre colônia, né? Nós geralmente temos aquela ideia de colônia de exploração e colônia de povoamento, como se fossem coisas diferentes, quando na verdade não existe uma diferença entre colônia. Colônia é colônia. Todas elas têm um único objetivo, que é tirar até o osso do lugar. Esse é o objetivo, é explorar. Não existe um objetivo além desse. O que cria essa ideia são narrativas, são construções ideológicas, né, da história de determinada geografia, sobre um lugar dar certo e o outro não por esse motivo. O que diferencia essas questões é o quão efetivo foi a capacidade da colônia de se projetar como independente e se engajar dentro do capitalismo, né, do modo de produção, de maneira mais afinca, né? Esse é o que acaba definindo esse termo, porque ambos vêm da mesma condição. A questão que diferencia ou com relação de dependência continuar havendo entre uma independência em relação a outra. Então, com o processo de independência consegue ser bem efetuado. Agora, indo ao nosso tópico em si da nossa aula, que é como nós vimos, Portugal precisaria instalar um sistema de colonização para proteger esse território, e para isso ele precisaria ser lucrativo. Então a gente vai ver como ele se instalou e como ele se desenvolveu nos seus primeiros anos. E como a gente terminou na aula passada, justamente falando como eles vão fazer isso. E aqui está. Justamente nesse mapa aqui está as capitanias hereditárias, não é mesmo? E aqui a gente vê eles vão, o rei vai separar esse pedaço de terra para 15 rendatários diferentes, né? E aí eu já explico que são rendatários, para promover a campanha de colonização do Brasil. Então, como ele vai administrar isso? Qual que vai ser o ponto do reino português em administrar? Como dito antes, colônia não é feita para dar prejuízo. É lucro, assim, ou é lucro ou é só lucro. Não tem alternativa. O objetivo é não gastar um centavo com isso, um material sequer. Então, o que o Estado português vai fazer? Ele vai se recorrer à iniciativa privada. Como ele vai
cativar a iniciativa privada. Basicamente de duas formas. Títulos de nobreza e títulos de terra. Porque você tem algo que se é valorizado muito naquela época, é um título de nobreza. Porque isso eleva o status social, especialmente da burguesia. Por quê? Nesse período, os burgueses estavam em plena ascensão econômica, eles estavam ganhando poder econômico, estavam no seu apogeu, estavam começando a moldar a sociedade moderna. Porém, eles ainda não tinham uma ascensão política. Então era extremamente interessante para um mercador, para um dono de confecção, um profissional liberal. O que é um profissional liberal? Por exemplo, alguém que tenha uma... Não existe indústria, mas, digamos assim, tivesse algum meio de produção. Né? Alguém que fizesse algum meio de produção. Geralmente, por exemplo, um alfaiate de sapatos, por exemplo, eles são um profissional liberal. Não que necessariamente o alfaiate vai ser um redentário, talvez é só uma exemplificação. Enfim, eles têm um grande poder político, eles começam a financiar, por exemplo, a arte e outras coisas, financiar o próprio Estado. Nesse caso dos portugueses, os comerciantes, eles objetivamente, né, que tem ou donos de bancos, donos de seguradora, donos de companhias de caravana, enfim, eles vão financiar o Estado e para eles terem uma ascensão política dentro dele, é extremamente interessante eles agora terem o título de nobreza e um pedaço de terra. Em troca do título e do pedaço de terra, o que o rei está oferecendo? Está pedindo, né? Ó, seguinte, você tem aqui esse pedaço de terra, você tem que explorar essa bagaça. Não importa o meio, tem que ter exploração, senão não dá certo. E eu te dou status. E você precisa fazer isso por X anos e X tempo. Então, esses burgueses vão cair de boca na botija nesse pegadinha do malandro. Porque, literalmente, o rei está indo de vento em popa. Porque o que ele ganha com isso? Ele não tem nenhum gasto para financiar a proteção do território, ele não tem nenhum gasto para enfincar as redes de colonização e ele não tem o desgaste ou necessidade de administração sobre o lugar. No sentido de ele não precisa, por exemplo, pagar funcionário, ele não precisa encontrar os funcionários, ele não precisa ter nenhuma responsabilidade sobre o lugar, a não ser receber os ônus dos deveres que o arrendatário precisa dar a ele. Então, o que vai acontecer? Como a gente já falou aqui, outra falácia a ser desmentida aqui, como se fosse a escola de Portugal vir aqui. Isso só vai acontecer há muito tempo depois e não é bem assim que funciona. Então, a priori, quem vem para cá são homens, vamos dizer assim, de bem para a época. São burgueses que contratam seus funcionários, profissionais liberais e tudo mais, suas companhias, e vêm se instalar aqui, procurando prestígio e ascensão, um básico caso de alpinismo social, praticamente. Então, vamos começar aqui. Quais vão ser os direitos do donatário, que vamos chamar, né, de cartas carta de doação? Bom, o que ele vai ter direito? A fazer sesmarias com a sua terra. O que é as sesmarias? Igual o rei arrendou um pedaço de terra para ele para corresponder, né, às expectativas, ele vai poder
ceder pedaços de terra para terceiros. Mas eles tendo que corresponder às expectativas de exploração dessa terra. Então eles vão dar um pedaço de terra para vamos chamar aqui, não é um camponês, mas vamos fazer esse anacronismo para entender. Arrendar essa terra para um camponês, e ele vai ter que explorar essa terra para o arrendatário. Então, em vez dele ter que gastar mão de obra, ele dá essa terra para alguém, e esse alguém explora, e parte da produção fica com ele, para ele ter que corresponder com as suas dívidas com o rei. Ele também terá autoridade jurídica e administrativa sobre qualquer coisa que será feita nesse espaço de terra. Então, ele vira uma figura central de como essa sociedade vai se moldar. Porque ele vai vir para o lugar, ele vai se estabelecer, ele vai chamar um monte de interessados, porque, afinal de contas, qualquer um naquela época que fala assim, você vai ter um pedaço de terra. Isso, naquela época, o pedaço de terra é o que garantia a sobrevivência e produção de qualquer um. Isso era basicamente, como a gente fala hoje, caralho, o cara tem plano de carreira dentro da empresa. É tipo isso, é o plano de carreira do ano 1400. 1400 entrar lá, é o plano de carreira. Ou melhor, 1532, mas objetivamente. Então, isso é muito interessante para qualquer um. Então, isso atrai pessoas, mas obviamente, de novo, cada um vai caindo no golpe um do outro, né? Você vai vendo que é uma escala ali do rei até o coitado do rendatário mínimo ali da terra que vai vendo, né? Todo mundo vai caindo na engabelação do rei. Que também o donatário vai ter direito. Ele vai ter direito à guerra justa. O que é guerra justa? Se ele se estabelecer num lugar e ele tiver problemas com os indígenas da região, caso eles não concordem com a estadia dele lá, ele pode declarar guerra justa. O que isso significa? Na legislação portuguesa, né? Vide que o indígena provocou o donatário e põe em risco a vida dele e do seu empreendimento, ele tem o direito de promover uma guerra e assim, matar o indígena ou escravizá-lo, vide essa situação. Ele tem todo o direito sobre isso. E ele também tem 5% do lucro em cima do pau-brasil. Né? Ele tem, de toda a exploração sobre o pau-brasil, o donatário sempre terá o direito sobre 5% do valor do pau-brasil. Agora sobre os seus deveres especificamente. Bom, ele precisa dar 10% do lucro da produtividade de terra para o rei. O que isso significa? Tudo e qualquer coisa que for produzida na terra aqui, ele tem que dar para o rei. Não tem papo, não tem ideinha, não tem rolo. Se ele, por exemplo, fazer uma espiga de milho, 10% dessa espiga de milho vai pro rei. Não tem papo. Ele tem que produzir e esses 10% tem que ir para a coroa. O que mais? A metrópole tem monopólio sobre o pau-brasil. Por mais que o arrendatário receba 5%, toda outra produção, sem exceção, vai para o rei. Porque, como eu disse na aula passada, o que tinha de mais interessante aqui para Portugal era pau-brasil. Então, a exploração dele era obrigatória.
Tanto que não tem mais pau-brasil hoje. Então, 100% da produção monopolizada depois, né, de tirar aí os 5% dos donatários é do rei. Não tem papo. E também de toda a exploração de metais preciosos, porque naquela época se sabia que tinha metais preciosos na América, porque a colonização espanhola estava indo de vento em popa nisso, mas Portugal não conseguia achar aqui. Mas se achasse, era obrigatório que 1/5 ou 20%, como vocês preferirem, tinha que ser entregue à coroa. O que faz com que o pouco que se achava, quando se achava, era em grande parte consumido pelas demandas, né, do rei. Então, vide todas essas situações, é instaurado a colonização. Então, esses donos de terra vêm aqui, se instauram e, como eu disse, todas as leis ali, né, que são a carta de doação e carta foral, estabelecem uma questão central da sociedade brasileira, que é uma figura patriarcal. Porque o donatário, ele vira, como a gente viu, ele é uma supremacia, ele é uma supremacia quando se trata da jurisdição das leis do lugar. Então, tudo que ocorre dentro da colônia gira em volta dessa figura. Ele é quem vai, por exemplo, se ele arrendou terra para alguém, esse alguém tem uma dívida com ele. Ele tem que ser pago. Ou até mesmo se esse está com uma dívida e ele pedir empréstimo, por exemplo, uma grande parte da galera não tem como bancar, por exemplo, uma guerra justa para pegar os seus escravos índios e começar a sua produção. Com quem ele vai ver isso? Com o donatário, que vai financiar isso. Então ele vai fazendo uma cadeia de dívidas e de favores que vai estabelecendo essa relação patriarcal das relações de produção da colônia, onde sempre a figura central vai ser esse grande dono de terras, que a gente vai ver que se estabelece durante toda a história do Brasil. Então, feita essa instalação, vamos ter aquela lógica de monocultura, a maior parte da produção acaba sendo de subsistência, essa produção por conta ainda da mata fechada e tudo mais, vai ser difícil de se desenvolver, vai ter diversos problemas para se instalar. Então, o que isso no final das contas significou para a colônia, né? A instalação dessa estrutura? Conseguiu se fundamentar uma lógica social, uma hierarquia social aqui. Conseguiu gerar uma proteção para o território e, com todos os problemas, conseguiu instalar, manter-se bem os interesses da colônia aqui. Mas, obviamente, houve problemas. Aí, quais são os problemas? Os espaços de fixação entre os rendatários, né? Os donos de Três Marias e os donatários, causa-se um problema, porque elas são espaços muito grandes de terra, com muito espaço entre eles, com dificuldade de se produzir e soltos num território onde a maior parte da população é indígena. E, obviamente, nem todo indígena, por mais que seja, muitos deles eram nômades, não estavam interessados em ter que dividir espaço
com o colono muito menos, ainda mais nessa ideia de eu sou o dono dessa terra, estava interessado em ter indígenas vivendo sem produzir na sua terra, dentro da visão deles. Então vai se intensificar uma série de conflitos que vão ser muito difíceis de se estabelecer, porque o donatário vai pedir ajuda para o rei, aí o rei não pode interferir, porque se ele interferir, ele justamente quebra a lógica de lucro, além de que ele vai ter que entrar em conflitos com a própria igreja, que vê o índio como humano, e aí ele não vai querer que o índio seja escravizado, seja torturado, seja lá o que for, enfim, não vai querer, vai ficar um conflito entre o rei, o donatário, e a igreja do rei tentando passar um pano pro donatário, e a igreja incomodada, e aí a igreja querendo intervir aqui, e dando dor de cabeça pro rei, e o rei ficando incomodado com isso, porque não está fluindo o processo colonizador, e não dá lucro, porque a colônia não consegue produzir, só faz para subsistência, dá pouco do que ele espera, não consegue achar os metais preciosos, e aí vira uma angústia para todas as partes, justamente porque falta uma centralização organizacional. E aí nem todas as experiências dão certo, e o rei se vê na necessidade de ter que reelaborar isso. Mas ele consegue tirar saldos positivos, né, de todo esse primeiro processo. O que ele consegue fazer? Primeiro ponto da experiência, né, do início, que foi bem sucedido. Cana de açúcar. Engenhos. Os engenhos de cana de açúcar. Isso foi o que melhor se estruturou, tanto que a gente vai ver, né, como o Hobsbawm veio até mesmo falar num dos livros dele, que a primeira forma de produção industrial do mundo foi o engenho de cana-de-açúcar, de tão bem sucedido que vai ser a cana aqui no Brasil, porque por todos os problemas nos espaços de terra que se instalou o cana-de-açúcar, essa foi a produção mais bem sucedida da colônia. E o que também foi bom nesse processo? Muitas consolidações de terra. Aí você pergunta, como assim? Exatamente, conseguiu se consolidar, principalmente em lugares litorâneos, espaços coloniais, cidades, não chegam a ser cidades, como a gente vai entender mais para frente, mas que conseguem ter um ponto de concentração humana e se desenvolver o projeto colonial minimamente. E a gente vai ver isso especialmente em São Vicente, em Ilhéus, Olinda e Santos, né? São os lugares onde mais vão se consolidar o processo colonial. E com isso também vão haver lugares que conseguiram se proteger das invasões de outras nações. Por exemplo, no próprio Rio de Janeiro, com esse processo, né, junto às feitorias, né, conseguiu se expulsar os franceses, obviamente depois de um tempo e uma luta, mas conseguiu fixar o território como sendo português. Ok. Agora, qual que é o ponto que o rei, né, a coroa entende que precisa realizar? Ele precisa centralizar essa administração. Por quê? Por que ele precisa centralizar essa produção? Centralizar essa administração?
Porque ela esparsa dessa forma, ela não consegue ser lucrativa, porque ela constantemente fica conflito entre o rendatário ficar precisando da ajuda da coroa, o que não gera o lucro, e entrar em conflitos com os interesses da igreja. Então, o que ele vai fazer? Ele precisa criar uma centralidade para que ele possa supervisionar e administrar isso com punho de ferro. Porque assim ele consegue realizar o intuito colonial. Então, em 48 é criado o primeiro governo geral e especialmente a capital da colônia, que é a cidade de Salvador. Agora sim a gente pode falar que é uma cidade, que aí sim ela se consolida em todas as ideias administrativas ali e sociais de uma cidade, porque afinal vai se estabelecer ali uma unidade administrativa, que aí vai se criar o governo geral, né? E aí ele vai criar a figura dos governadores gerais. O que vão ser os governadores gerais? Eles serão o representante em colônia do rei. Ele vai ser o mediador entre os interesses da coroa e da colonização, para assim eles poderem agilizar os processos administrativos e agilizar os processos de administração colonial, tentando maximizar a eficiência de produção. Então, vai ser criada a capital justamente para essa centralização de poder e de administração necessária. Sempre os governadores gerais serão elegidos, né? Entre os rendatários, em especial, principalmente os que são indicações pelo rei, né? O rei vão lançar nomes ao rei, né? Eles vão ser indicados e um deles vai ser escolhido de acordo com os interesses e com o que melhor se parecer necessário para ele. Para auxiliar esse governador geral, vão ser eleitos aí sim pelos próprios, né, rendatários. O ouvidor-mor, que ele vai ficar a cargo de manter e prevalecer a lei da coroa dentro da colônia. O que isso quer dizer? Por exemplo, ele vai ser um fiscal, por exemplo, de... Olha, você não pode, por exemplo, roubar fulano. E ele vai ser a legislação. Ele vai ser o ponto que vai julgar como rei essa ação. Por exemplo, ele vai ser a espécie da parte judiciária da parte colonial, e ele vai ser a representação do rei nesse sentido. Aí, promovedor-mor. Ele vai ser a carta de cobrança. Ele vai bater na porta de todo mundo assim: imposto. Obviamente, isso vai ter problemas que a gente vai discorrer mais pra frente. Qual a função dele? Esse daí, igual o governador geral, é um dos mais importantes, porque ele é o que vai garantir o lucro do rei sobre aqui. Grande parte dele, porque ele vai garantir o pagamento de despesas, né, de imposto para o rei sobre isso. Então isso vai cair sobre os pequenos rendatários de terras, sobre os donos das capitanias, vai cair sobre todos, e obviamente vai correr muita corrupção, de que esses são cargos que são escolhidos apenas essa elite, né, dos donos de capitania, e eles vão se aproveitar desses prestígios que vão ganhar. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. E o último, que é o Capitão-Mor, que é justamente
para tirar do peso do rei essa questão de guerra sobre o indígena. Então ele vai ser induzido um líder militar, vai ser o Capitão Mor, onde ele vai ficar a cargo da defesa da colônia, tanto de estrangeiro, quanto, em especial, sobre uma guarda para proteger os rendatários sobre isso aí. E, claramente, isso também vai ter problemas mais pra frente. Mas, em tese, ele é a figura militar para assegurar que o processo de produção não está sendo infringido por problemas do território, como indígenas ou outros interessados na terra. Agora, existe um conflito de interesse entre todas as partes ali. Por quê? À medida que o rei começa a ter mais influência aqui, e que ainda assim é pouco e é conflituosa, antes dele instaurar isso, os rendatários, como eu disse, eles eram uma figura central. Então, isso começa a podar a liberdade que eles têm dentro da instituição da colônia. Então, o que vai acontecer? Aqueles que vão estar em posições de poder, obviamente, vão começar a ganhar interesse sobre isso. Então, aquele que foi eleito para o rei vai chamar aqueles que são chegados para o seu ouvidor mor, promovedor mor, capitão mor. Isso vai render eles prestígio, vai render eles trocas de favores, por exemplo. Para alguns o imposto é X e para outros o imposto é Y. Para alguns temos soldados, para outros não temos soldados. Para alguns a lei é X, para outros a lei é Y, de acordo com o interesse deles. Então, isso, novamente, por mais que haja essa vontade de centralização do poder, ele ainda fica arbitrário ao rei. Porque, por mais que haja uma comunicação, estamos a léguas e léguas e léguas de distância da Europa, numa terra de ninguém. Aonde há muitos anos, né, mais ou menos quase uma década, todos os rendatários ali de terra já tinham uma lógica de como aconteciam o seu projeto de instalação. Com todos os problemas, eles eram as figuras centrais ali. E a partir do momento que isso acontece, eles começam a tentar se aproveitar dessa instituição pública para fazer uma manutenção dos seus interesses. Então, parte para ajudar nessa centralização do poder e os conflitos que ainda continuam acontecendo entre nativos, o rei advoga sobre a vinda dos jesuítas para o território colonial, que vai se desenrolar numa tentativa de afunilar esse processo de dominação da região. Por quê? A gente então já é colocado aqui um sistema de dominação dentro dessa lógica patriarcal, de tudo girar em volta do renatário da terra, de toda a estrutura colonial girar em volta de figuras centralizadas e que vão promovendo essa questão de respeito. Tanto que é daí que vemos essa época, né? É daí que vem essa ideia, né, dessa época. Você sabe quem eu sou, esse tipo de coisa. Porque é uma instrumentalização dessa estrutura pública pelo interesse privado, que desde o início foi colocada sementes pelos interesses do rei, né, de fazer a colônia funcionar. E como a gente pode ver aqui, isso foi um dos principais problemas ali para o interesse da coroa para a colonização. Por quê?
Desde que eles começaram isso dentro da iniciativa privada para não ter gastos, eles continuaram tendo conflitos por conta dos interesses das iniciativas privadas é o mesmo que o deles, o lucro. Então eles ficam num conflito eterno entre todo mundo querer ganhar e ninguém quer perder. E, querendo ou não, cria uma relação de dominação entre Portugal e a colônia, mas que cria uma casta de privilegiados que utilizam esse aparato, né, da sua iniciativa para começar a lapidar as estruturas dessa colônia para o seu interesse, que vai se dando frutos e frutos no desenvolvimento de todo o Brasil. E uma das alternativas que o rei vai encontrar para isso, para tentar mediar os interesses dele e os rendatários e um aprofundamento dentro do Império, é a vinda dos jesuítas, que vão aqui construir espaços para a domesticação dos indígenas, para uma domesticação da cultura deles e tentar facilitar a vida dos rendatários. E aí isso obviamente vai criar muitos conflitos, né? Como a gente viu. Que os conflitos indígenas eles sempre vão se dar. Por quê? Porque é um processo de dominação do território, das cadeias de comando, que está diretamente entrando em conflito com as vidas das populações já aqui presentes, né? As populações indígenas, por mais tem algumas que são sedentárias, outras não, e vivem naquele ecossistema ali que já estava estabelecido entre eles. Agora, quando chega essa outra turma aí querendo mudar, né, as coisas, obviamente elas entram em conflito, por isso que o maior desafio nesse início é conseguir dominar essas populações. E para isso, enquanto a espanhola foi muito mais militarizada do que o objetivo brasileiro, o nosso será muito mais por uma via ideológica, não que não tenha assassinado muitos, mas os jesuítas vão ter um papel muito importante nisso, principalmente porque eles vai existir formas que mesmo o indígena não sendo dizimado na guerra justa ou sendo transformado em escravo, ele irá trabalhar para os rendatários. Mas isso aí a gente vai ver melhor na próxima aula. Enfim, certo? Fechando este gancho aqui, vamos para a conclusão da nossa aula. O que nós podemos entender? Vide a necessidade de enraizar a colonização, a coroa atribui isso à iniciativa privada, pois o objetivo da colonização aqui era gastar o mínimo possível e proteger o território, o que se já apresentou um conflito logo de cara. Dado essa missão aos donatários, que são burgueses e nobres que vieram aqui explorar a terra para os seus próprios interesses, se dá um conflito de a coroa não querer dar nenhum apoio, gastar o mínimo de esforço possível e os donatários precisarem constantemente de ajuda da coroa e estarem com dificuldade de fazer uma manutenção dos seus próprios interesses. Então fica uma questão entre a coroa quer fazer valer o mínimo esforço, máximo lucro, e a mesma coisa os donatários. E por conta dessa situação, as capitanias têm diversas dificuldades de se estabelecer, principalmente com os conflitos indígenas e tudo mais. Porém, consegue se estabelecer muito bem uma ordem social que, conforme ela vai se desenvolver
com a dominação dos povos, ela vai ser muito proveitosa daqui para frente para a colonização, que nós vamos ver na próxima aula. Certo, agora em conclusão nós veremos a questão da aula, né? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem, tá bom, já deu, vamos elaborar aqui sobre ela. Quando a gente pensa, né, qual foi o objetivo do governo geral quando a gente fala sobre tudo isso, era justamente sobre as capitanias não conseguirem ser lucrativas por si só e estarem implodindo. Então, é uma maneira de administrar militarmente e organizacionalmente para que as capitanias fossem melhor aproveitadas e ter uma maior presença da coroa para as necessidades dos rendatários, mesmo colocando o mínimo de esforço dentro disso. Então, a opção correta aqui se dá na A. Então, obrigado a todos e até a próxima aula.